Olá, eu sou a Biandra e eu vou falar um pouco sobre a história da tabela periódica. Bom, ela é uma das ferramentas mais importantes da química moderna, mas sua história remonta ao século XIX. Foi o químico russo Mendeleev que deu o passo crucial na organização dos elementos químicos conhecidos até então. Em 1869, ele criou uma tabela onde os elementos eram organizados de acordo com suas propriedades químicas, em ordem crescente de massa atômica. Mendeleev foi perceber que essa organização permitia prever a existência de elementos ainda não descobertos, bem como prever suas propriedades. E a tabela evoluiu significativamente desde então, refletindo novas descobertas e teorias na química. Bom, agora vamos falar sobre o segundo tópico, que é a estrutura e organização da tabela periódica. A estrutura da tabela periódica é uma representação visual das características dos elementos químicos. Ela consiste em períodos horizontais e grupos verticais. Os períodos representam o número de camadas de elétron ao redor do núcleo do átomo, enquanto os grupos são colunas que compartilham propriedades químicas semelhantes. Os elementos são organizados de acordo com seu número atômico, que é o número de prótons no núcleo do átomo. Cada elemento da tabela possui propriedades únicas, determinadas pela sua estrutura eletrônica. O raio atômico, a eletronegatividade e a energia de ionização são algumas das características que podem ser previstas a partir da posição de um elétron na tabela. Os metais estão localizados à esquerda e os não metais à direita, e os metalóides na fronteira entre esses dois grupos. Essa organização permite os cientistas entenderem as tendências periódicas das propriedades dos elementos, como a variação gradual de eletronegatividade e raio atômico ao longo de um período ou grupo. É essa estrutura que torna a tabela periódica uma ferramenta tão poderosa na química moderna. Olá, eu sou a Yasmin e eu vou falar um pouquinho sobre os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Os metais alcalinos, como o sódio e o potássio, eles são encontrados no grupo 1 da tabela periódica. Eles são altamente reativos devido à facilidade com que perdem um elétron para formar um cátion com carga positiva. Os metais alcalinos têm baixos pontos de fusão e são conhecidos por formarem compostos iônicos com não metais. Já os metais alcalinos terrosos, no grupo 2, incluem elementos como o cálcio e o magnésio. Eles são bastante reativos, embora menos que os metais alcalinos. Os compostos dos metais alcalinos terrosos são comuns em rochas e minerais, e muitos deles são essenciais para a vida, como cálcio nos ossos e dentes. Metais de transição. Os metais de transição são encontrados nos blocos D da tabela periódica. Eles são conhecidos por sua condutividade elétrica e capacidade de formar ligas. Elementos como ferro, cobre e zinco são amplamente utilizados na indústria, desde a fabricação de aço até a produção de fios elétricos e moedas. Os metais de transição também desempenham papéis importantes em sistemas biológicos, como o ferro na hemoglobina, que transporta oxigênio no sangue. Não metais e gases nobres. Os não metais incluem elementos como oxigênio, carbono e nitrogênios, encontrados à direita da tabela periódica. Eles tendem a ganhar elétrons e são geralmente maus condutores da eletricidade e calor. Os não metais são fundamentais para a vida, compondo moléculas orgânicas como proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos. Os gases nobres, localizados no grupo 18, são conhecidos por sua estabilidade devido à sua configuração eletrônica completa. Elementos como hélio, neônio e argônio são inertes e não reativos a condições normais. Os gases nobres têm aplicações em iluminação, lasers e encher balões de festa. Latanídeos e actinídeos. Os latanídeos e actinídeos são encontrados no bloco F da tabela periódica e são conhecidos como elementos de transição interna. Os latanídeos, como o latânio e o godolínio, são usados em tecnologias como ímãs permanentes, catalisadores e materiais luminescentes. Já os actinídeos, incluindo o urânio e o plutônio, são conhecidos por sua radioatividade. Eles têm aplicações em reatores nucleares, medicina nuclear e até mesmo em armas nucleares. Os latanídeos e actinídeos são importantes para a tecnologia moderna, mas seu manuseio requer precauções devido aos seus efeitos radioativos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a importância da tabela periódica na educação e na pesquisa. A tabela periódica continua a ser uma ferramenta fundamental na educação científica e na pesquisa.
Ela nos ajuda a entender a estrutura da matéria e as interações entre os atômicos, além de servir como um guia para a síntese de novas matérias e compostos. Seu papel na química moderna é inestimável e o seu estudo nos permite explorar e compreender melhor o mundo ao nosso redor. Essas são apenas algumas das muitas histórias fascinantes que a tabela periódica tem a oferecer. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a iluminar alguma das maravilhas da química, inspirado você a explorar mais sobre esse assunto cativante.